Agora você está ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Segundou. Tudo bem aí com vocês? Hoje eu tô no outro lugar aqui, só acertando as coisas. Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Segundona maravilhosa. Maior sol. Deixa eu chamar aqui um pessoal. Eu vou convidar o pessoal enquanto o pessoal chega. Vou chamar a galera. E quem for chegando aí, que puder também convidar algumas pessoas. Vamos pra cima. Segundona. Adoro. Adoro. Bom, já chamei uma turma. Já começa a entrar o povo aí. E quem não conseguir entrar, depois quiser, assiste. As lives ficam gravadas aí no meu Instagram. Hoje eu vou falar sobre o que eu aprendi na imersão lá da Lisângela, na plataforma internacional, sobre exponencialidade. Hoje eu vou falar sobre caráter e vou falar sobre aliança. Vamos ver se a turma chega. Vai tomar aquela água. E bora começar. É isso aí, deixa eu ver aqui. Então a imersão lá que eu participei fala sobre os sete princípios da exponencialidade, que são mordomia, individualidade, o autogoverno, aliança, caráter, soberania, semeadura e a colheita. Quer ser exponencial, quer remir o tempo, é importante, é fundamental esses princípios serem seguidos à risca. E aí eu escolhi hoje começar a falar sobre caráter. Então, o que o nosso amigo Google fala sobre o caráter? Acho que eu vou desligar aqui esse WhatsApp. Bom, vamos ver. Eu vou baixar o som, só um minuto. Aí, pronto. Então, o caráter, né? O que vem a ser o caráter? É um conjunto de características, de traços relativos à maneira como a gente age, como a gente reage, individualmente ou em grupo. Ó, o Natan entrou aí, glória a Deus. Fala, Natan. Bom dia. Então, eu comecei falando, um pouco da exponencialidade, que eu já havia falado na sexta-feira. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre os princípios
mais utilizados para que essa exponencialidade aconteça na vida da gente. Então, o que eu escolhi falar hoje foi caráter e aliança. Então, comecei falando sobre o caráter, né, que é um conjunto de características e de traços relativos à maneira como a gente reage, reage individualmente ou em conjunto. Então, seria também um conjunto de qualidades, um conjunto de defeitos que determinam essa conduta, né? A moral, a forma como a gente foi criado, bases, né, de religião, princípios, regras. Então, o caráter é algo ensinável. O caráter é algo que dá para aprimorar. Então, por mais que você tenha desenvolvido de criança, em algum momento da vida, um caráter ruim, ou um caráter não tão próspero, ou seguindo os princípios da Bíblia ou de Deus, o caráter é algo que dá para ser moldável, dá para ser trabalhado, dá para ser transformado. O caráter é de acordo com o que você está buscando, né? Tem pessoas que fazem uma busca para melhorar o caráter. Já tem pessoas que acham que assim, eu sou assim, eu nasci assim, como falam, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, e tenho cada vez mais aprendido e entendido e uma certa certeza de que o caráter é algo moldável, vai de cada um. Eu morei nos Estados Unidos e eu não esqueço disso, porque eu não sei como é hoje, mas quando eu morei lá no 2000, eu fui fazer uma compra no supermercado e no caixa tinha uma carteira bem assim na ponta, sabe onde passa os produtos? E eu tava na fila do supermercado e eu vi as pessoas passando, e aquela carteira lá, passando e a carteira lá. Quando chegou minha vez, o brasileiro na América, não que deu vontade, mas eu fiquei curioso, né, em saber. Então, uma carteira aqui moscando e todo mundo meio que assim, parecia que tinha um bicho ali. E ninguém mexeu naquela carteira. Então, a honestidade, né, o caráter das pessoas de não se meter no que não é meu, não pegar o que não é meu. Em compensação, teve uma vez, eu morava com a minha mãe ainda, e eu saí com o cachorro para passear, e aquela doideira, tinha um cachorro grande, um labrador, a minha carteira caiu, e eu nem percebi. E aí eu sei que uma pessoa ligou pra mim. Aí a pessoa ligou e começou a fazer perguntas pra mim. Começou a fazer perguntas e fazer perguntas. E eu falei, eu era na época nervosinho, tolerância zero. Eu já peguei o cara, vai encher o saco de outro, vai se lascar, xinguei. Aí o cara ligou de novo. Cara, você é nervoso, hein? Você é mal educado. Eu falei, mano, pra onde você quer chegar? O que você tá querendo comigo? Eu falei, olha essa sua carteira. Cadê sua carteira? Você não perdeu nada? Primeiro assim, você não perdeu nada? Não, que eu saiba não. Cara, quando esse cara falou assim pra mim, cadê sua carteira? Você tá com a carteira aí? Puta, cara. E aí eu não achei a carteira. Eu fiquei em pânico.
E aí comecei a perguntar pro cara, tá, tem um dinheiro aí, pega o dinheiro, tem, o que que você quer, não me deixa os documentos, pô, você achou? Meu, olha, o que esse cara encheu o saco, me fez chantagem, meu Deus do céu. E no fim o cara tava numa rua de baixo, cara, foi uma doideira. Eu fui, na época andava armado, eu peguei o segurança, fui junto com o segurança, e o cara me encheu o saco, mas me entregou a carteira com dinheiro, com tudo. Mas me encheu o saco. Aí eu falo assim, olha que tipo à toa, né? E que falta de novo, né? É tão doido isso, eu não sei se o que ele viu, sentiu de mim, ele acabou entregando tudo, dando tudo. Mas me fez uma tortura que você não pode fazer ideia. E aí, assim, caráter meio de uma pessoa psicótica, de um cara doido. Outros podiam ter pego a carteira, pego o dinheiro, tinha uma folha de cheque que eu sempre deixava. Podia ter feito, né, perdido os documentos, tudo. Então, esse negócio do caráter, né, é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, né? Os dias de hoje eu vejo o quanto que as pessoas perderam o caráter. Eu vejo que tempos atrás as pessoas tinham mais caráter, mais preocupação, eram mais tementes a Deus. Hoje eu vejo tantas pessoas falar de igreja de Deus, e aí quando você vai chegando perto, você fala assim, ai, Deus que é bom nada. Então, é muito, muito louco, né? Uma doideira. Só que as pessoas acabam perdendo essa conexão com as pessoas, como eu já perdi. Eu, quando eu fiquei doente, imagina, eu dei aula, né? Já falei na FGV, em vários lugares, eu amava cuidar de pessoas. E eu chegou um ponto na minha vida que eu falei, eu odeio gente, não quero mais trabalhar. E eu montei uma empresa de presentes e brindes, onde eu fazia praticamente tudo, para que eu não tivesse funcionário, para que eu não precisasse nada. Só que assim, nem agente de funerário não trabalha sem gente. Sempre tem alguém que precisa fazer, falar, cuidar. Nem quem trata com morto, né? Tem que tratar com algum vivo. E nessa busca dessa recuperação da minha saúde, de tantas coisas que eu vi, eu falo, se você perder a conexão com as pessoas, você perdeu tudo. Esses dias uma pessoa também me procurou. Oi, Daniele, tudo bem? Bom dia. E a pessoa me procurou. E a pessoa falou que acreditava em Deus, mas não frequentava nada porque não acreditava no ser humano. Então daí você já vê o caráter da pessoa. Porque a pessoa, né, diz tanto que acredita. Ó, Sol, bom dia, Sol, obrigado. Então as pessoas falam, né, eu acredito em Deus, mas eu não acredito no ser humano. Então tem alguma coisa errada nesse caráter, tá faltando fé, tá faltando alguma coisa. E o quanto é importante a gente tá aí sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? Como eu falei pra vocês, os 2 dias que eu passei na plataforma, eu não vi nem igreja, tanto Espírito Santo. E hoje, por engraçado, né, eu sou PLD, hoje o Pablo falou muito sobre esse negócio de congregar, que ele não congrega porque ele é a igreja dele, na família dele, ele é a igreja dele está dentro da empresa dele. Quando você vê alguém falar isso, vai falar, como que a igreja é dentro da empresa dele, né? Cara, ó, eu fui lá e eu vi. As pessoas têm isso. Eu acho que o grande... ainda pensei esse dia sobre isso, sabe? Para entrar lá para trabalhar com o Pablo, lá com a turma deles, o grande requisito é você sentir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o que eu vi lá foi algo sobrenatural, que
e só tinha visto isso uma outra vez num retiro que eu participei na Estância Paraíso, porque, cara, e eu tenho buscado congregar em igreja, só que eu dentro da igreja eu tenho sentido fome. Eu não sei se vocês me entendem. Eu já acordei 4 horas da manhã, porque eu faço parte de um grupo da Elis, que trabalha com livros lá da plataforma. E sabe, é tanta unção já logo de manhã, e eu já acordo com aquela sede, e eu acordo sem relógio, gente. É o chamado, sabe? Cara, é muita doideira. E aí, eu não tive esse caráter a vida toda, né? Engraçado que eu frequentei um centro espírita, onde eu me sentia super bem, onde eu sou muito grato, onde eu fui tocado pelo Espírito Santo, praticando o espiritismo. E eu, quando ia lá no salão, eu via as pessoas com a Bíblia e com o celular no meio. E aí fazendo de conta que estava lendo a Bíblia e digitando no celular. Aquilo me incomodava tanto que vocês não têm ideia. Até eu pedir ajuda e começar a enxergar que eu tinha que ir lá para eu me conectar e não ligar para os outros. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre me importei mais com os outros do que comigo. Então, a gente buscar essa sintonia com Deus, né? Que falam assim, quanto mais a minha conexão vertical for boa, minha conexão, meu Wi-Fi com ele for forte, potente, melhor vai ser a conexão horizontal. E eu tenho vivido isso de uma forma... E olha, depois que eu voltei da imersão lá na quarta-feira, quantas coisas têm me acontecido. Olha lá, o transbordo 407, é isso mesmo. A Daniela sabe. E aí você fala, cara, hoje de manhã foi uma doideira. Foi uma doideira. Eu vou começar a chorar se eu falar. Porque não consigo me conter. Uma moça começou a lavar roupa suja com a outra, porque se decepcionou, porque elas brigaram, porque não achava que uma era a outra, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Foi um... Eu falei assim, meu Deus, como que vai sair disso, cara? A Elis conduziu o negócio. Ai, você viu, né, Olha, até me emociona, porque você fala, cara... Aonde tem Deus, cara, aonde tem essa unção do Espírito Santo, não fica nada de ruim perto, cara. Eu sei que a Elis não queria que aquilo fosse exposto, que aquilo fosse... Só que a moça tava lá, ela queria muito, ela tava muito machucada com tudo. E aí eles falou, bom, você quer, lasca o pau, fala o que você quiser, desabafa. E chegou num determinado momento, a moça parou de falar, e aí ela começou a falar, e pedir Deus e discernimento. A moça saiu até constrangida. Porque ela conseguiu entender, sabe quando fala, né, tirar as escamas dos olhos, tirar as... que coisa incrível, cara, que coisa incrível. E gozado que a igreja que eu não sei como que vai ser isso. Cara, eu fui tanto querer transbordar na vida das pessoas, do pastor da igreja, e eu fui rejeitado. Eu fui desprezado já logo de cara na igreja. E aí eu comecei, sabe quando me veio um tipo de um bloqueio? Me veio um bloqueio assim. Só você perdeu, cara. Você perdeu, porque foi algo que você conseguia assistir de novo. Foi, demais. E aí, uma das coisas que eu tenho mais pedido pra Deus foi saber ouvir o Espírito Santo.
porque ainda tô num processo. E eu falei, pai, conversa comigo, me faz ouvir, me faz entender tudo isso. E esses dias eu me conectei com várias pessoas e hoje tive toda essa... Depois da Elisa, ainda tive as aulas do Pablo, que falaram um tempo inteiro sobre isso, né? Congregar, é bom? É. Você deve fazer? Deve. Mas tem que se sentir bem, porque não é uma vez que você vai por semana e lá na igreja as pessoas não me conhecem. E eu falei que vim do centro espírita. Então já começa a descolocar umas cascas em cima de mim. Mal eles sabem o quanto que eu me alimento o dia inteiro. Não tem noção. Eu, sem querer me achar de forma nenhuma, eu não acredito que nem o pastor se alimenta como eu. Porque eu tô doido. Eu tô doido. Semana passada eu tô participando de uma collab que eu sonhei tanto, cara. E a gente faz tal de boot, a gente reza antes de começar a se falar. A gente agradece, um ajudando o outro. É algo assim surreal. Ai, meu amigo Carlos Alexandre. E aí, meu amigo, tudo bem com você? Eu tô tentando acenar aqui, não tá indo, tá? Mas estou aqui acenando pra você. Bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Então eu falo assim, cara, esse negócio do caráter, né? Moldável, lapidável, o caráter voltado aos princípios de Deus. Parece tão papo de crente, mas não é, muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É realmente uma unção. Aqui tá tudo maravilha, meu amigo. Aqui estamos explodindo de vontade de fazer diferença, de, como diz o outro, tocar o terror na terra, de ser melhor todos os dias, de buscar servir a Deus. Eu acabei, agora há pouco, acabei de fazer uma hipnose numa pessoa. E assim, nossa, eu me emociono todas as vezes de ver, sabe, o agir de Deus. Porque eu estudei tantas induções, tantas conduções, e cada hipnose é de um jeito. E aí é conduzido, sabe? Uma coisa conduzida pelo Espírito Santo. E, algo tremendo demais. Assim, um papo de doido. Mas eu sou doido mesmo, eu sempre fui. Esses dias ainda falei com o rapaz lá da igreja, ele falou, Alexandre, você não é normal, você é doideira. Eu falei, eu sou pior do que você imagina. E aí o cara não sabe, né, dessa linguagem que eu tenho, que eu estudo, quem que eu sigo. E aí o cara assusta mesmo, sabe? Porque acha que a gente é do mal, porque só consegue enxergar o mal. E eu só enxergava o mal nas pessoas também, só enxergava o lado ruim das pessoas. Outra coisa que eu tenho que falar, né, sobre o caráter, isso aí de falar, nessa imersão aí de terça e quarta-feira, um cara perguntou pra mim lá, um cara que eu conheci lá da plataforma, o diretor da plataforma, ele falou, como que é seu pai e sua mãe? Aí eu fui falar, ai, meu pai sempre foi mulherengo, resmunguento, bravo, julgador. E sua mãe? Ah, minha mãe é uma crentinha limitada, não sei o que. Você fala, você não pode falar isso dos seus pais. Eu falei, mas eu falo como, cara? Porque eu me sinto... Eu honro eles, amo eles e tal. Então você vai falar assim, o seu pai e sua mãe foram pessoas que ajudaram a ensinar você a ver o que as pessoas precisam melhorar, o que elas precisam mudar na vida delas. E cara, mas virou uma chave que assim explodiu. Eu fiquei sem dormir de um dia pro outro. Porque eu falei, eu busquei tanto isso em tantos lugares e nunca me deu isso fora, né? Porque você fala assim, só vai encontrar Deus na igreja, o escambau, né? Hoje o Paulo falou um negócio que Deus formou 70 discípulos e não mandou montar a igreja, né? Montou a gente ser a igreja. E cara, quantas respostas que eu tive esses dias, porque a gente realmente tem que ser do bem, fazer o bem, não olhar quem, não se preocupar com troca, se a pessoa quer, se ela não quer. Hoje mesmo uma pessoa que queria fazer hipnose comigo, ai, eu tô dormindo, eu tô com sono, ai. Aí eu pensei assim, poxa, se a pessoa tá mais preocupada em dormir do que em evoluir,
Azar dela. Eu falei, então deixa quieto, desmarca. Não, eu já acordei e tal, e acabou dando tudo certo. Porque se a pessoa não tiver realmente comprometida com o seu desenvolvimento... Oi, Fran, bom dia. Se a pessoa não tiver realmente comprometida em lapidar o seu ser, o seu caráter, no autodesenvolvimento... Porque essas coisas você não acha na escola, você não acha na igreja. Eu conversei com um monte de pessoas que estavam lá dentro, que falavam em línguas, que era uma doideira. Todas feridas e machucadas pela igreja. Tô falando isso para deixar de ir na igreja? Não. Mas como que a igreja prende, como a igreja escraviza, como... E aí eu falei assim, puxa vida, um papo que eu bati com o pastor, eu mandei um áudio de 5 minutos, até hoje estou esperando a resposta dele. Fiquei machucado? Fiquei. Mas não é ele que eu estou buscando, não é a igreja que eu estou buscando. Eu estou buscando é outro, cara. Então, vejo que sim, se a igreja não me aceita, ou me discrimina, ou me rejeitou, azar é deles, porque eu vou continuar tocando terror, vou continuar servindo a Deus. Nossa, hoje de manhã, o que eu já recebi hoje de manhã, e aí essa vontade aqui, da onde sai essa vontade de fazer, ela vai enchendo assim o tempo inteiro, sabe? Até dei mentoria para um americano que uma vez falou assim pra mim, cara, você não cansa? Eu falei, não canso. Mas por que você não cansa? Porque eu faço tudo que eu gosto, porque eu amo tudo que eu faço. Pois é, né? Infelizmente, só que isso não pode impedir a gente de ir, de fazer. Então assim, eu queria trabalhar numa igreja, sabia? Minha vontade. Eu ia lá na igreja e falava assim, cara, eu quero cantar, cara, a igreja é pequenininha, eu quero lá cantar. Eu quero lá tocar um pouco de violão. Eu quero ajudar a fazer marca digital. Eu quero ajudar a fazer curso. Eu fui lá com tanta vontade que vocês não têm noção. E aí quem se lascou, quem criou expectativa e se lascou fui eu. Porque... E achando que eu ia apavorar, mostrando vontade, talento, porque eles querem pessoas mais limitadas, né? Pra poder conduzir. E eu vejo que o foco maior não é resgatar a vida, mas assim montar igrejas, né? Porque igreja é um grande negócio. Mas deixa eu ficar quieto, né? Como diz o Paulo. Cara, ver o quanto você tem sede pela palavra. Eu nunca imaginei. Mas é algo incontrolável dentro de mim. E nada vai nos parar mais, nunca mais nessa vida. Porque eu resolvi me abrir, eu resolvi soltar, eu resolvi vir aqui para servir, fazer a diferença, ser representante de Deus, de Jesus aqui na Terra. E não para ficar com nhenhenhen, com papo furado. Porque não dou conta disso daí. Porque, nossa, como eu falei para vocês, quantas pessoas dizem, né, que tem, que faz, fala, poxa vida, olha, as pessoas não conseguem cumprir o horário de uma reunião. E aí se você falar alguma coisa, ainda a pessoa fica brava com você, como se, assim, sabe, as pessoas não conseguem cumprir com uma palavra, não fazem o básico bem feito. E assim, cara, se você não... E quantas pessoas querem ajudar o outro sem ainda ter se ajudado? Então eu vejo assim, cara, Deus me deu uma doença que me fez chegar onde eu cheguei hoje aqui, acreditar e ter fé para poder ajudar outras pessoas. Então assim, eu não tô aqui porque eu tô aqui porque eu também fui preparado e também busquei. Quando você se frustrou após ter criado expectativas, o que você fez? Eu pedi pro Espírito Santo me dar calma, conversar comigo. E na verdade, assim, eu quero buscar Ele. É Ele que me interessa, sempre foi. Quando ia no centro, as pessoas falavam assim pra mim, cara, você tem que buscar Deus, Ele é verdade. Cara, mas eu tô lá buscando quem? Eu nunca fui lá pra buscar outras. Falava de Dr. Bezerra, falava de Chico Xavier, falava lá da Dona Guilmar, falava do outro, falava do outro. Cara, eu acho que todo mundo é bênção, todo mundo tem Deus, todo mundo... Oi, Dani Ramos, tudo bem aí? Bom dia, obrigado também. É muito mais fácil quando eu tenho
que me mudar hoje, entendeu? Porque assim, eu não posso mudar a igreja, não posso mudar o pastor, não posso mudar o mundo. Mas eu sei que eu posso mudar. Então eu reconheço que eu tive expectativa alta. Então o que eu fiz? Cara, aí sabe que me virou uma chave? Meu, eu vou conhecer a igreja Hillsong na Vila Olímpia, que me falaram que é maravilhosa. Me convidaram para ir na Igreja da Graça, aqui perto de casa. Então, devido eu ser membro de alguém e ser limitado, porque eu conversei com um membro esse final de semana, o cara falou, cara, olha, peguei um final de semana aqui pra vazar da igreja, porque eles querem agora, é culto de domingo, de manhã e de tarde, quer que vai de domingo e vai de tarde. Aí tem na terça, tem não sei o que lá, na quarta tem não sei o que ali, na quinta tem não sei o que lá, e no sábado não sei o que lu. Pô, cara, quem é que dá conta de ficar o tempo inteiro no mesmo lugar e sempre na mesma linha, sabe? Esses dias me viram uma chave que assim, a igreja é meio que uma homeopatia. Ela mantém, mas para você sair disso e se desenvolver, você precisa buscar mais. Precisa buscar mais. E aí essa busca, como eu falo, não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana, não é 3 vezes por semana. É o tempo inteiro. E não pode ser como um sacrifício. Não pode ser. Fala, Creuza, tudo bem? Bom dia. Então, não pode ser como obrigação, como um fardo. Sabe como pra mim já foi. Putz. Ou quando eu falo pros meus filhos, nós vamos na igreja. Eu falo, ai, cara, que saco. Então, assim, cara, tá ligado, tá conectado com Deus. É um privilégio, cara. Então, a Natan colocou, né, uma engenharia social, que é boa também, né? Resgata bastante pessoas. Mas que a gente também tem que tomar cuidado. Alexandre, já aconteceu de você ter se dedicado tanto à igreja e esquecido da família? Então, eu nem precisei da igreja só pelo trabalho. Infelizmente, muitos se dedicam 24 horas à igreja e deixam de lado. Então, sabe, é isso. A gente precisa cuidar do nosso, do que é nosso. Eu quis muito me conectar com família. E hoje entendi que família é eu, meus filhos e minha mulher. O resto não é resto, mas é um pedaço. E que, né, as pessoas se conectam muito para a igreja porque ficam encantadas. Porque tudo que a gente conhece de novo é fácil. Agora não é o que é fácil, né? Às vezes dentro de casa é difícil e a pessoa, de vez de enfrentar o difícil, quer o fácil. Todo mundo quer o fácil. Aí fala assim, o que é fácil? E eu falo, se é fácil, não é bom, tá errado. Essa busca que eu tenho feito, já sei lá quantos anos buscando Deus, essa conexão, para chegar próximo. Sabe, sexta-feira teve um jantar lá da Elis, cara, o jantar é 500 pau. Aí você fala, nossa, ele só pensou de dinheiro. Não, cara, quer sentar à mesa dos nobres, dos grandes, tem que pagar o preço. Seja no dinheiro, seja no caráter. E outras, quantas pessoas nem chegam a ter acesso a isso tudo, porque estão numa frequência tão baixa, você tão bloqueado, que não consegue. Então, olha lá, o maior ministério é a família. Então, sabe, eu tive isso muito pouco de criação. Sabe, meu pai, quando eu casei, falei, vou casar, mas assim que der eu separo. E hoje, cara, eu tô numa batalha pra manter meu casamento, minha família. E vou fazer o que for necessário. Porque sempre o inimigo pega essa brecha aí pra querer lascar a gente. Me libertei demais quando encontrei essas grandes seres de luz, Alexandre. Tenho minha eterna gratidão. Obrigado, querido. Obrigado. Verdade, as famílias ficam de lado. Então, não é? Qual conselho você dá para quem desenvolveu alguma fobia? Tenho medos constantes de morrer, de passar mal depois que adoeci. Olha, Dani, vou falar uma coisa para você. Você precisa entender sério mesmo. Depois você me chama se você quiser, eu te ajudo a entender quem é Deus, cara. Eu falo que eu tenho o coronavírus aqui, tem medo de nós. Eu respeito, sabe, a doença, a pandemia, mas eu nunca deixei de nada, não tenho medo, cara. Então quando você entender direito que Deus é a verdade, é tudo,
Aí, ó, o medo, com todo o respeito, tá faltando você se encher do amor de Deus, porque o amor tira fora todo medo. Não tem por que ter medo se você entendeu quem é você para Deus. Você foi criado para tocar o terror aqui, sabe? Você veio aqui para fazer. Você tá aqui para servir e representar a Deus. Então, se Ele te deu tudo, já pagou tudo lá na cruz, por que ter medo? Eu, quando fiz o Moriá da pastora Izenete no retiro, eu cheguei lá, né, e perguntando, brincando na recepção, e eu falando que botava medo no corona, que o corona pegava o vizinho, mas não vinha, não chegava nem perto. Aí o cara que serve lá, conheci ele, ele perguntou, deixa eu te falar uma coisa, e da morte, você tem medo? Cara, não tenho medo, não tenho medo de nada. Eu respeito tudo. Eu tenho medo talvez de ficar doente numa cama dando trabalho. Mas ainda sei que se isso acontecer, tem um bom propósito. Então, você, Dani, que perguntou, sabe, depois que você adoeceu, eu tenho o meu e-book, Você é a Cura, eu tenho meu trabalho, meu projeto Você é a Cura. É onde eu conto que a doença me fez ter mais vida. Então a doença que era sem cura, a doença que ia me fazer tomar remédio, que eu não ia poder viver, que eu ia ter piriri pro resto da vida. Foi o homem que falou. Só que Deus não falou. Deus falou que eu sou outras coisas, muito maiores do que isso, do que um homem declarar. O que eu fiz foi não receber. Então a hora que você tomar posse do que Deus falou pra você, entender o que Deus propôs pra você aqui, eu quero ninguém tomar posse disso. E eu sempre achei difícil isso, sabia? De um tempo pra cá que eu comecei a virar a chave de tanta sede de buscar isso, sabe? Tomar posse do qual o propósito, por que Deus me colocou aqui? Pra eu ficar doente, pra eu ficar pobre, lascado? Eu vim aqui pra me lascar. Quantas vezes eu perguntei pra você, o que você veio fazer? Vim aqui pra me lascar, pra ser pobre, pra ser não sei o quê. Mas a pessoa não acredita que veio aqui pra prosperar, pra fazer a diferença. Aqui, ó. É incrível como a igreja busca fazer uma lavagem, principalmente quando... Então, sabe por que as pessoas fazem... A igreja faz lavagem? Porque as pessoas não buscam fora, vão buscar lá dentro. Então, quando você vai para um partido, ele vai querer defender aquele partido. Ele não vai defender os outros, entendeu? Então, assim, quando eu descobri que o diabo é a criação de Deus, cara, ó, para e pensa. Deus criou tudo, fez... E aí colocou um monte de coisa no meio, pra gente poder fazer escolhas. E ele respeita, ama tanto que respeita essas escolhas. E aí, né, as pessoas vão fazer más escolhas e querer. Então, assim, o cara planta coisa ruim e quer colher coisa boa. Não dá, né? Tô vendo a hora aqui, porque passa rápido demais. Então as pessoas são conduzidas, as pessoas são levadas porque não querem ler, não querem estudar, não querem se dedicar. E aí, cara, sem dedicação, sem comprometimento, sem envolvimento verdadeiro com a tua busca. E aí muitos querem buscar isso somente na igreja. Então assim, vai na igreja, não é para deixar de ir. Mas faça o complemento disso, né? Uma outra coisa que eu não fazia era ler a Bíblia. Porque eu gostava de ouvir as pessoas falando. Eu sou auditivo, gosto de aprender ouvindo, mais do que lendo, porque quando eu leio dá sono. E aí eles falam assim, ó, leia a Bíblia 5 minutos por dia, só isso. Cara, você começa a fazer isso, parece que vai... E aí assim, quando eu entendi que a Bíblia é uma palavra viva. Olha que doideira isso, cara. Ó, para e pensa. Se o teu coração é um solo fértil, quando você vem uma palavra da Bíblia viva, aquilo ela explode aqui dentro. É igual se você pegar uma semente e deixar dentro do saco. Ela não vai acontecer nada. Ela vai continuar sendo uma semente. Agora, se você colocar ela num solo ruim, seco,
mal cuidado, ela também vai ter dificuldade de crescer. Agora, se você colocar num solo bom, ela, né? Uma semente de maçã dá quantas maçãs? Você já parou pra pensar? Então, assim, eu sei que teve outro dia que eu fui pra praia, e aí o sobrinho da minha esposa tava lá, e na praia a gente tava falando de Deus. Mas geralmente não era assim antes. Na praia eu falava de bebida, de mulher, só de bagunça, de coisas do mundo. E aí até eu achei, me emocionei no dia, porque eu falei, olha, tô aqui falando com um adolescente de Deus na praia, onde a gente podia estar ouvindo funk, é o que a maioria faz, olhando as menininhas, tomando uma cerveja, uma caipirinha, fumando um baseado. E aí eu já tive tudo isso. Já foi isso que eu fui buscar. Até ver que assim, que besteira que foi tudo isso. Né? Não serve pra nada. É enfrentar. Tudo isso é apenas coisa da mente consciente. Então, tem que resignificar, tem que ter fé, tem que buscar. Verdade, tudo é de Deus. Tudo é um sinal de Deus. Ó, eu já não fiz, né, gente? Putz, acabei esquecendo essa preocupação que não vê ninguém, tá vendo? Sabe, tocar aqui nessa glândula aqui, ó, pra ela ativar, glândula timo, que é a glândula que desenvolve o amor, a gratidão, a intimidade com Deus. Olha lá, quando você respira, você tá se colocando no presente pra ativar Deus dentro da gente, sabe? Então, ó, a Dani aqui, a Daniele falou, né? Ler a Bíblia. Cara, tem que ler, cara. Ah, é chato. Cara, é chato no começo, mas tudo é. Vou fazer academia no começo, não é legal. Depois vai criando hábito. E outra, não precisa ser muito. Vai num processo, enfrenta. Um monte de coisa vai fazer você ir pra trás. Mas você tem que ter a força ali pra frente. E não desistir. Tudo vai vir pra desistir. E você não pode desistir. Eu, quando eu comecei a frequentar o centro, ia toda segunda-feira, eu almoçava, ficava no louvor, eu ficava da 1 até as 3:30 da tarde. E foi um tempo que eu quis dar pra mim. E eu falo, cara, como foi bom. É muito bom a gente dar um tempo pra gente, porque a gente sempre tá querendo ajudar, fazer, quero fazer agora collab, agora quero fazer live, E o tempo que você dá pra você, e o tempo que você dá pra família. Então assim, ó, na ordem, que tempo que você dá pra ele, que tempo que você dá pra você, e que tempo que você dá pros outros. Então essa é a ordem. Todo mundo quer tapar o buraco. Quanto nego doente querendo ajudar outros doentes. Ó, eu tenho uma teoria que fala assim, ó. 1 pleno vezes 0. 1 vezes 0 dá quanto? 0, cara. Meio vezes meio dá 1/4. Então assim, cara, quanto 0 vezes 0 querendo multiplicar e não vai sair da multiplicação. 0 vezes 10 vai dar 0. Olha que chave isso, cara. Flávia, bom dia. Cara, eu costumo dizer que a Bíblia é o manual da vida. Isso aí, é o manual, cara. Difícil de ler, de novo, por que é difícil? Então assim, ó, eu geralmente quando eu pego um provérbio, uma parábola, alguma coisa, eu leio, e aí eu entro na internet e faço buscas para pegar outros dados, outras chaves. E outra, se você lê, por exemplo, provérbios 100 vezes você vai, porque em cada leitura você vai estar num nível, num patamar. Bom dia, vocês estão... Ó, tem uma galera aí. Ai, peraí que eu me saí desses comentários. Me libertei demais quando encontrei esse... Aqui, Carlos. Deixa eu ver aqui os comentários que eu me perdi. Aqui, ó. A carne odeia ler a Bíblia. Só há 2 opções: alimentar a carne ou o espírito. O que estiver alimentado vencerá. Tem a história do cachorro, né? Então, ou o cachorro bravo e o outro. Então, qual que você está alimentando? Então, assim, eu alimentei há muito tempo, gente, o lado ruim. Como eu alimentei as coisas ruins. Como eu fui cego. Como eu fui... Bom dia, Flávia. A Rose Favara, bom dia.
é uma escolha, é uma decisão, é um propósito. E isso, no meu caso, só aumenta, só se desenvolve. E aí, quando falaram que eu tinha que congregar, eu realmente fui buscar e eu vou continuar na busca. Só que como eu falei pra você, hoje, de vez de eu ser membro de algum lugar, eu posso conhecer vários lugares, eu posso dar o meu dízimo em vários, honrar em vários lugares, cada palavra que eu receber, até Deus tocar no coração, se for de Deus. Senão, eu mesmo vou continuar sendo a igreja na vida das pessoas. Tenho essa vontade, Antes eu achava isso, imagina agora que eu realmente tenho. Então, a gente precisa buscar esse alimento, ter essa sede de buscar e de lapidar o nosso caráter, que aí tá ligado a um segundo princípio, que é a aliança, né? E aí a gente ter uma aliança. Você sabe que a aliança não tem emenda. Aliança é tudo. Então assim, não tem mais ou menos, tem em cima do muro. É ter uma aliança. E é decidir ter essa aliança com Deus, com o Espírito Santo. Para que você consiga seguir nesses caminhos. Parar de seguir de regra e começar a viver de princípios. E viver a palavra. Porque se você não tiver resultado, se eu realmente... Sabe, a hipocrisia das pessoas de falarem, ó... Deixa eu ver o que está aqui. Peraí. Ó lá. Eu comprei esse livro lá no Moriá, lá na estância, Removendo as Máscaras, né, do Hernando Dias Lopes. Cara, a gente chegou a fazer uma dinâmica, né, as pessoas que vivem uma vida horrível dentro de casa, mas na igreja e para os outros são todo mundo fofinho, ai, todo mundo uma bênção. Então, não adianta querer ser. A energia também não é a mesma, né? Você não consegue se desenvolver porque você não está vivendo aquilo. E aquilo não vai para frente. E hoje eu tenho visto muitas pessoas que falavam para mim que seguiam, que era Deus, que isso, aquilo, aquilo outro. Aí você vai se aproximando, vai vendo. E assim, graças a Deus elas vão indo embora, vão se afastando. Né? Esse mover é tão bacana que muitos começam a aparecer e muitos começam a ir embora. E tá tudo certo. Porque a gente também não tem que ficar com esse negócio de querer agradar todo mundo, a tudo e a todos. E tá tudo certo. Eu fui apegado à minha mãe, porque meu pai separou, meu pai chifrou minha mãe, deu um pé na bunda. Minha mãe ficou toda de coitadinha. E eu fui ligado muito à minha mãe até eu entender que assim, cara, eu tenho que honrar minha mãe, tudo. Nossa, minha mãe, ela passava os olhinhos lá em casa e eu ficava doido, sabe? Onde encostava tinha óleo, mas a semente dela deu. Só que ainda minha mãe não quis passar do patamar, porque acho que o que ela se alimentou foi o suficiente. E eu acho que esse alimentar não tem fim. Não tem fim. Quanto mais você buscar, mais você vai avançar. Mais você vai avançar. E também mais dificuldades vai enfrentar. E aí muitas pessoas não querem, como eu falo, tem gente que não quer ter filho porque não quer ter trabalho. O cara não quer ter uma casa enorme para não ter que ter 2, 3 funcionários. Porque aí é custo. O cara não quer ter um carro bom porque ele gasta o combustível. O meu pai faleceu e a gente foi para Minas várias vezes no carro do meu irmão. Meu irmão tem vários carrões. Para abastecer o carro, para encher o tanque do carro é R$600. Entendeu? E eu falava assim, Jesus amado. E aí nessa ida lá para a plataforma, para Alphaville, eu fiz questão de parar no posto mais caro ao invés de parar no posto mais barato. Pra sair de mim a escassez, esse negócio de só procurar o que é mais em conta. Esse final de semana fui no supermercado, trabalhei muito isso em mim,
sabe? Sempre buscar o que é mais barato. Ainda estou desvencilhando disso, porque a gente tem muita coisa, né? E a escassez é uma dos bloqueios, das travas mais difíceis que tem. Então, eu vejo assim, a aliança que eu começo a ter com Deus, com o Pai, a conexão, essa busca. Deixa eu ver aqui os comentários que eu escrevi lá. Viver no Espírito, né? Andar no Espírito. Pedir. Como que eu faço isso? Peça. Peça, ele será dado. Olha, bom, atrás do meu celular tem. Peça, ele será dado. Bata, a porta vai se abrir. Aquela coisa toda lá que você já sabe. Aquilo lá é mágico. É mágico. Então, assim, pedir, receberá. E é isso aí, você já sabe. Né? Viver no Espírito, né? Ser nobre. A falta de caráter são pessoas. Eu fui uma pessoa que falei muito das pessoas. Então, quando você fala muito das pessoas, você não é uma pessoa nobre. Então, ser nobre, ser da nobreza, né? Usar coroa, ter o orgulho de ser nobre, de usar a coroa, de fazer parte do reino. Aí, ó, Daniele, tem que pedir. Pede e lhe será dado. Pede e lhe será. Vai buscar. Mas eu não consigo. Então, as pessoas desistem com uma facilidade enorme de tudo. E, cara, tudo é muito difícil. Eu falei, eu frequentei o centro espírita há 10 anos. E frequentando o espírita, eu fui na Macumba, fui no centro de Umbanda. Eu fui procurar em vários lugares. E eu não queria buscar o crente, porque eu acho que eu já tinha passado. E aqui, ó. Falar hoje que eu sou crente, não sei. Eu sou cristão e quero viver o lifestyle que falam, né? Eu quero ser a igreja onde eu estiver. Isso pra mim é o que importa. Eu quero ser a igreja dentro da minha casa. Cara, olha, eu tenho um privilégio tão grande. Eu almoço e janto com meus filhos, com a minha família. E a gente reza todas. E antes a gente rezava o Pai Nosso, a Ave Maria. Ficava aquela repetição. E eu aprendi que a gente não tem que repetir. A gente tem que falar, né? É o meu pai. Então eu tenho que ter a intimidade do meu pai. Eu lembro que uma mentora minha falava sempre que se você entrar na casa do seu pai, você pede para ir no banheiro, você pede para abrir a geladeira. Não, você só vai lá e pega. O segredo da oração é a constância. Isso. E não é constância de forma repetida, né? De você falar no momento, de você ter a criatividade. Olha, lá na quarta-feira, eu vou contar aí talvez nessa quarta ou na sexta sobre a soberania, que é um dos princípios da exponencialidade. Cara, a soberania é algo, colocar Deus como soberano, como único, como salvador. Então assim, é uma chave que você tem que buscar para alcançar. Você precisa ir atrás, você precisa se desenvolver. E aí eu tava falando desse negócio, né, de ser livre, desse lifestyle, de ser a igreja, viver isso. E não simplesmente só falar, eu... Falar com Deus na intimidade, é isso aí, Daniel, né? Sentir amado por Ele. Cara, hoje eu fiz a indução que até eu chorei. Porque eu já fui rejeitado. Meu pai falava todo ano pra gente que ir embora de casa, e aquilo destruía meu ser. Eu era ainda adolescente. Isso me causou muitos problemas. Depois eu larguei uma namorada que eu amava, e na mesma época meu pai e minha namorada foram embora. E eu fiquei bugado por muito tempo, sem entender quem eu era, porque eu tinha sido largado e rejeitado. Se eu já tivesse descoberto antes que esse amor de Deus, o que Ele fez por nós na cruz, e sentir amado. Quando eu fiz o método IP, aqui nesse quarto aqui, ó, eu dancei com Jesus, eu abracei Jesus. E, cara, eu tenho isso de uma forma assim tão nítida, como foi hoje que eu fiz na pessoa, de se sentir realmente abraçado por Deus, sabe? Acariciado, de se sentir amado. Falar, cara, e aí esse amor basta. Então, você tendo esse amor,
Porque não dá pra amar o outro e amar, ser muleta de amar outras coisas a não ser ele. Porque depois vem tudo por consequência, né? Cara, doideira demais. Ô, glória. E é isso aí. Cara, ó, já tá quase no final, mais 5 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Hoje eu falei aí, então, sobre aliança e sobre caráter. A gente precisa, né, ó, o que mais estava aqui? Sair fora, né, da doença. Eu tenho um colega aí que eu já falei, cara, doente, o cara tá se entregando pra doença, que não pode, eu odeio a doença. Eu não posso, a doença é um acesso que eu preciso destravar. Todo mundo tem acesso a isso, né, a riqueza, né? Então assim, odiar realmente, porque Deus não trouxe a gente aqui pra se lascar. Então, pedir aqui, né, pedir, temos que pedir, Deus, né, me ensina a receber. As pessoas não sabem receber um elogio, as pessoas não sabem receber um presente, não sabem se dar. Ó, uma das tarefas que eu ainda não fiz, tá? Eu confesso pra vocês. É você, durante uma semana, você vai se vestir, você vai vestir a melhor roupa, você vai marcar um encontro com a pessoa mais importante da sua vida. Durante 7 dias. 7 dias, você vai fazer um encontro com quem? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Dicas de livro que pode abrir a consciência além da Bíblia. Cara, depois você me chama, eu vejo o que eu tenho aqui, cara, mas não pega nada mais, cara. A Bíblia basta, é suficiente. Tudo foi escrito com base nela, cara. Então assim, larga esse preconceito, larga isso e vai atrás da Bíblia, vai entender, cara. Ó, começa por João, começa por Provérbios. Faça Provérbios, um por dia. Você vai ver que doideira, já vai mudar a sua vida. Provérbio é animal que tem lá, os códigos que tem lá em Provérbios. É algo assim, monstruoso. E eu acabei perdendo o que eu tava falando. Mas, aí ó, tudo é de Deus, tudo tem Deus. Então quando você começa a entender isso, a vida vai transformar tudo. Quando você recebe, quando você aceita, quando você toma posse. Então, as pessoas aceitam, acreditam em Deus, mas acabam não tomando posse. Lá na quarta-feira, uma moça entregou a vida a Deus, cara. E ela era católica e cria naquilo de uma forma assim, de defender a igreja com unhas e dentes. Bom, o padre, né, que fez a La Casa Digital, que hoje não é mais padre, então ele falou, cara, como foi bom ser padre, mas como é bom ser livre hoje. Papo de doido. Então, a tarefa, galera, obrigado. Ó, cara, a tarefa, 7 dias, então, melhor roupa, põe perfume, põe não sei o que. Aí você tem que ir no lugar, marca um encontro. Com quem? Com você. Cara, eu chorei tanto nessa hora, porque ela fez toda uma expectativa, sabe? Ela fez muita expectativa de a gente marcar esse encontro, de ir num local, isso, aquilo. Então assim, um momento seu, onde você vai dizer, cara, esses dias, ó, o Rafa Raio, hoje, lá na plataforma também falou, cara, olha no espelho e começa a declarar no espelho 5 minutos. Eu sou filho amado de Deus, eu sou maravilhoso, eu sou inteligente, eu sou sábio. Oi, Julia, tudo bem aí? Bom dia, obrigado. Tá no finalzinho, mas depois se você puder, entra aí e vê tudo de novo, tá? Então assim, olha no espelho e declara, né? É estranho no começo. A gente fez uma atividade de você olhar na pessoa, ficar olhando no olho da pessoa durante um bom tempo, e declarar para essa pessoa o quanto ela é importante para você, quem você não conhece. Então imagina, você dá amor, declarar coisas boas para quem você não conhece. Isso é um exercício. Aí tu começa por você. Aí ó, o Rafa falou isso e falou lá na plataforma lá também, sabe? Declara isso, cara. Declara isso no espelho. Que você é incrível, que você é maravilhoso, que você tem poder, que você está a serviço de Deus. Mas isso tem tudo não se achando, porque muita gente faz isso.
tá ligado ao ego e achar que se acha. Isso não é nada a ver com isso. Declarar tudo que o Pai, você é tudo, eu sou tudo que Deus diz que eu sou, eu tenho que tudo Deus diz que eu tenho, eu sou o que Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Aí assim, o que Ele diz que eu sou, o que eu tenho que dizer? Vá lá buscar, vá procurar sua turma, que é tudo fácil, vai ler, vai buscar, vai estudar, vai virar chave, pede, vai abrir, vai buscar. Que demais, né? O poder da mente, da autoafirmação. Assim, sabe? Parece de novo papo de louco. Louco pela vida, louco pela transformação, louco pela verdade, louco por tudo que nos faz bem nessa vida. Gente, 1 minuto para acabar. Eu vou encerrar. Antes que não grava a live, tá? Quarta-feira de novo às 10 eu tô aqui, vai ficar gravado. Então assim, vai procurar sua turma, vai buscar, vai encontrar e peça que você vai encontrar. Assim como eu consegui, vocês também vão conseguir. Então uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Deus abençoe o caminho de todos nós e senta marreta, pau na máquina. Um beijo pra vocês. Fui! Um dia maravilhoso, quem quiser me procura. Eu vou fazer de tudo para poder transbordar esse conhecimento na vida de vocês. Que aqui é a igreja. É aqui, ó. Tchau.